Irmão, você ouviu falar hoje sobre criança. E o tema da mensagem dessa noite é crianças no altar. Crianças no altar. Eu vejo essa preocupação por parte de muitas igrejas, graças a Deus por isso. Eu vejo essa preocupação na nossa igreja. Mas eu converso com muitos pastores. Eu converso com muitos líderes de igreja. E sempre a questão paira numa situação, num detalhe, que é o envolvimento e o apoio dos pais. Isso não é só com relação à igreja, é com relação à educação também, é com relação à escola. Se você não levar o seu filho, não acompanhar o seu filho, depois não adianta reclamar. Mas infelizmente, muitos pais não têm se atentado à sua responsabilidade. E na verdade, acabam deixando de lado uma instrução do próprio Deus, que nós leremos aqui no Salmo 78, do versículo 1 a 8, onde Deus é bem claro com o seu povo. E inclusive esta ordem de Deus, este ensinamento passado por Deus, consiste em dizer ao seu povo que a providência viria, mas a providência viria na história do povo, e esta providência passaria pelos filhos. Às vezes nós deixamos de lado muitas questões. Claro, somos falhos, eu já falhei na educação dos meus filhos, das minhas filhas, né? Só tenho filhas. E nós passamos desapercebidos de algumas questões. Mas o Senhor trouxe essa palavra hoje porque ainda há tempo. Mas o meu filho já está grandinho. Há tempo. Até achei interessante quando me foi passado assim: pastor, o Mel tem trabalhado essa questão, né, das crianças de 3 anos em diante, até os 14. E existe uma preocupação, por exemplo, da nossa própria junta de missões, em atuar em uma faixa etária, que é declarado aí como a janela 4-14. Porque dos 4 aos 14 anos, ainda dá tempo de correr. Por isso eu quero que nessa noite você ouça atentamente o que o Senhor tem para as nossas vidas, o que o Senhor tem para os nossos filhos, para as nossas filhas, e até para os nossos netos. Você que já diz: meus filhos são todos adultos, eu não vou precisar me preocupar com essa mensagem. Mas virão os netos, e você precisa se preocupar com eles também. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 78, de 1 a 8: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Que palavra dura. Mas Deus promete providência ao seu povo, e providência que passa pelos seus filhos. Quando Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, então Ele instituiu uma lei em Israel, e foi ordenando aos pais que transmitissem aos filhos, e que esta nova geração que o conheceu também transmitisse aos filhos que ainda haveriam de nascer. Então entra aqui os netos, e que por sua vez, ao se levantarem,
também referissem aos seus descendentes, então chegariam aos bisnetos, para que ninguém se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. Olha como Deus traça o caminho da sua providência e da sua bênção de uma maneira reta. Eu tive essa oportunidade, irmãos, de conhecer o meu bisavô e ouvir da parte dele o que Deus tinha feito na sua vida desde a juventude, quando ele se convertera, quando ele entregou ali a sua vida a Jesus e tornou-se prontamente um missionário, analfabeto, mas que Deus, com o seu poder, com a sua soberania, permitiu que ele pelo menos aprendesse a ler um pouco, e ele aprendeu a ler a Bíblia, e ele pregava, e ele lia a Bíblia, claro que não correndo, mas com as palavras no lugar certo. Ele pregava, e ele me contava as histórias, ele não me deixava esquecer do que Deus tinha feito na vida dele. Eu louvo a Deus pela vida do meu bisavô, que fez isso. Ele já faleceu, claro, há muitos anos, eu era adolescente, mas essa história ficou gravada em mim, as histórias dele ficaram gravadas em mim. Por isso eu fiz questão de passar às minhas filhas. Eu tenho certeza que elas passarão para as filhas ou os filhos delas, porque a palavra de Deus vai ensinar que há uma continuidade de bênção na vida e na família e nas gerações e nos descendentes daqueles que levam a sério a palavra de Deus e as ordenanças do Senhor. Nós não perdemos em sermos fiéis ao Senhor, jamais. Nós só colhemos bons frutos, nós só colhemos maravilhas, e é o que Deus tinha proposto ao povo de Israel. Na realidade, a história de Israel, desde Moisés até aqui, Davi, é um relato da sua benignidade, mas em contraste, a infidelidade dos homens. Que tristeza! Deus mostrando a sua benignidade, mas colocando em contraste a infidelidade dos homens. O salmista, ele fala sobre como Deus agira na vida do seu povo. E se você ler todo o capítulo, você vai ver que ele vai reportar até chegar a Cristo, mas sempre trazendo à memória que o povo não poderia deixar de passar os ensinamentos, as leis do Senhor de geração em geração. Eu vou falar mais um pouquinho da minha infância, porque foi uma infância maravilhosa. Maravilhosa não porque eu tive muitas coisas, eu tive muitos sonhos como criança, mas eu tive poucos sonhos materiais realizados por causa das condições dos meus pais. Mas o que eu não esqueço jamais é o prazer que eu tinha quando criança, porque fui ensinado, fui realmente incentivado pelos meus pais de estar na presença de Deus. Enquanto eu meditava no texto, orava, e me veio à mente um fato que aconteceu comigo entre 8 ou 9 anos de idade. Eu tive uma infecção muito forte. Naquele tempo denominaram de infecção no sangue. Há quem diga, nossa, é terrível, quase que uma leucemia, ou é leucemia, não sei. Mas foi assim que, na época, o médico declarou aos meus pais. E num domingo à noite, eu sentia muita dor nas juntas, muita dor nos braços, nas pernas. E num domingo à noite, o meu pai era, na época, chamava vice-moderador. A igreja estava sem pastor e ele tinha que conduzir o culto. Então ele foi para o culto. A minha mãe foi com ele. O meu irmão foi junto, porque cuidava do som. A minha irmã era de colo, foi também. E eu fiquei sozinho em casa. Mas o que batia forte no meu coração não era medo, não era temor de estar ali sozinho, mas eu fiquei triste porque eu não podia estar na igreja, na presença de Deus. Mas a presença de Deus não é em qualquer lugar, pastor? Claro que é. Deus está presente porque Ele habita em mim, e Ele está presente na minha casa, Ele está presente por onde quer que eu ande e vá. Mas há uma diferença em estarmos na casa de Deus. E eu chegava, me lembrei disso hoje, e eu chegava a pensar em minha casa, conforme os horários do relógio,
Aprendi a ver cedo, hora no relógio. Também 8 anos já dá para saber mesmo, né? E eu olhava no relógio e eu sabia exatamente: agora devem estar cantando um hino. Agora devem estar fazendo o momento das ofertas, dos dízimos. Agora devem estar pregando. Até que foi chegando 9h10, 9h15, eu pensei: agora já devem estar quase partindo para o final do culto. Até que quase 10 horas meu pai e minha mãe chegaram. Eu pergunto para você, responda. Ninguém vai levantar a mão, nem vou chamar ninguém aqui à frente. Mas será que se você chegar numa criança hoje, no seu filho, na sua filha, não vai falar do vizinho, nem do filho do seu irmão, do seu parente, e falar assim: filho, fique em casa, não precisa ir à igreja, ele vai achar legal ou ele vai achar ruim? Porque tem criança, inclusive, que pela participação dos próprios pais na igreja, eles não geram uma consciência de participação no culto e da importância da participação no culto. Mas perde-se muito quando isso não acontece, quando não se investe na vida dos nossos filhos quando mais novos, porque a pedagogia descobriu isso. Eu peguei hoje num site o seguinte, que a criança, ela é dependente do professor. Isso também aplica-se aos ensinos na igreja, quando pelo pastor, pelo professor da EBD. A criança, ela é dependente do professor, ela está pronta para aprender o que lhe for apresentado, com o intuito também de ser aprovado naquela disciplina. Toda criança, ela quer ter êxito. O adulto não, já é uma realidade diferente. Uma vez que ele se considera independente, ele é capaz então de aprender de outras formas, e ele tem também a autonomia de decidir o que quer aprender, de acordo com as suas necessidades pessoais. Por isso que é uma tendência que quem chega mais velho na igreja, ele já prefere o que ele quer se aprofundar. Não, pela minha experiência de vida, eu não preciso aprender mais isso, eu não preciso mais fazer aquilo. A criança não, ela é dependente, e tudo que for ensinado a ela, ela vai absorver. Aí você vai dizer: é lavagem, pastor, cerebral? Não, não é. Mas você poderia, mesmo que fosse, hoje tomar uma decisão. Você prefere que seu filho e sua filha sejam lavados pela palavra de Deus, ou lavados pela influência maligna que está lá fora? Porque quanto menos eles participarem, quanto menos eles vivenciarem, quanto menos eles experimentarem o que Deus tem para a vida deles, como: ai, tadinho, estão cansados para ir no EBD. EBD começa às 9 horas. 9 horas. Isso não é cedo não, irmãos. Isso já é tarde. Se você fica com esse pensamento e está perdendo tempo, seu filho não está absorvendo. Mas e quando eles vêm para o convívio da igreja, ou quando eles vêm para o convívio daquilo que eles podem aprender, que provém da palavra de Deus, aí eles vão tendo dificuldade. Continuando aqui, o rendimento de uma criança está ligado diretamente ao desempenho do seu tutor, que aqui pode ser os pais ou um professor. E estes são peça fundamental no processo do ensino e de aprendizagem. Mas já o adulto parte mais das suas próprias necessidades e da sua motivação interna. Por isso que as igrejas estão cheias de pessoas que só vão atrás de bênção, só atrás de prosperidade, só atrás de não sei o quê, ou porque só vou à igreja se eu souber que de fato eu vou ser curado, curada, porque ele já desenvolveu uma motivação para ele, interna. Mas a criança não. A criança, quando ela vem para a igreja, e quando ela aprende a palavra do Senhor, e aqui Salmo 78 fala que é para ser assim. Quando ela vem e começa a aprender, e aprende quanto antes ela aprender, quanto mais cedo ela aprender, ela vai desenvolver princípios e valores para toda a vida dela, e ela não será uma pessoa na sua vida cristã tendenciosa.
O filho, a filha, a criança está olhando para você. São os seus atos. Um dia uma médica falou para mim, para minha esposa, lá no consultório dela, e a respeito da sua própria classe. Ela disse: eu não sei, tem alguns médicos que o paciente chega, senta na frente deles e eles chegam à conclusão: você precisa parar de fumar, de beber, de fazer isso, fazer aquilo, porque senão você vai morrer. Mas eles mesmos fazem. Porque eu saio com eles, eu não faço. E quando eu saio com eles, eles ficam pedindo para que eu faça. E eu digo para eles: não, eu quero beber água. Não, mas você é muito antissocial. Então tá bom, não saio mais com vocês. Não, então tu pode continuar saindo e beber água. Até que pararam de falar. A mesma coisa, os filhos olham para os pais. E você não pode esperar que seu filho e sua filha seja alguma coisa numa igreja, se você fala que igreja não é necessária. Você não pode esperar que seu filho e sua filha queira aprender algo da palavra de Deus, se ele percebe que num dado momento ele te pergunta: pai, mãe, eu posso fazer isso? Aí você diz: depende, mas eu ouvi lá na igreja que a palavra de Deus diz para não fazer. Aí o pai, a mãe complementa: mas não dá para viver tudo, meu filho. Então não espere que o seu filho, a criança, no futuro desenvolva uma vida de compromisso com o Senhor, como você pensa que vê alguns aqui na igreja, e como um passe de mágica, parece que eles criaram essa vivência. Não, é o que foi plantado. É o que foi plantado, é o que nós vamos colher. Um dia, um pastor recebeu a indagação de uma pessoa que passou mais ou menos 15 anos sem levar os filhos à igreja, mas quando eles começaram a entrar mesmo na adolescência para valer e rebeldia, aí decidiu: é o momento de levar para a igreja. Aí 15 anos versus 15 dias, os filhos não tinham mudado ainda. Então, já 2 semanas que eu trago os meus filhos à igreja, 15 dias, e eles ainda não mudaram. Não está um negócio meio justo? Pastor, mas o poder de Deus? Aí a gente começa a pôr na conta de Deus. Mas é a sua responsabilidade. Deus disse que Ele faria proezas na vida do povo, mas Ele estabeleceu um testemunho, um pacto, uma aliança em Jacó. Ao instituir uma lei em Israel, então Ele ordenou aos pais: apenas isso, passe para frente, aí eu vou agir. Repasse o que eu estou ensinando e eu vou agir. Aí o pai não faz, a mãe não faz, os dois não fazem, e querem colocar na conta de Deus. Se você quiser ver a glória de Deus manifesta na sua casa, na sua família, você precisa levar a sério esse texto. Depois, quando tiver com 18, legalmente falando, não adianta você falar: agora você vai na igreja nem que amarrado. Acabou, meu irmão. Não que para Deus é algo impossível, mas pode ser que pela sua limitação, pela minha limitação, pela nossa limitação, a gente perca esse jogo, a gente perca esse desafio, porque não fizemos na hora certa. Eu conversei com alguns pastores já que disseram: meus filhos não querem ser pastores. Aí eu disse: o que você fala a respeito da igreja na sua casa? Então eu chego lá, eles sabem do problema que eu estou enfrentando, então eles não querem mesmo. E a mesma coisa, um membro da igreja: queria tanto que meu filho fosse um pastor, um missionário. Mas dependendo do que você fala, de pastor, de missionário, de igreja na sua casa, você acha que seu filho vai querer o quê? Muitas vezes, nós não atentamos para uma questão. Nós sonhamos, quando uma criança nasce, nós sonhamos com o futuro dela, sim ou não? Sim. Eu vou chamar alguns pais que têm filhos novos aqui à frente. Vamos lá, eu vou chamar o Douglas, eu vou chamar o Vini, eu vou chamar o Marquinhos, lá do som. Vem cá, Marquinhos. Eu vou chamar o Ney. 4 homens.
Ney está operado lá. Dá para chegar, Ney? Então, chega aí. Por isso que ele está de folga, viu, gente? Não está tocando. Fica mais no meio aqui, que tem que gravar vocês para depois ficar na mensagem. Então vamos lá, eu quero de vocês 4, não vale copiar, tá bom? Cada um vai falar um sonho que tem para seu filho e as filhas. O bem que está ganhando aqui, ó, 3 filhas e um filho. Então vamos lá. Fale um sonho que você tem para sua filha. Que ela estude, seja, ela tem um sonho de ser médica e mãe de filhos, né? Ok, falou já 2, estudar e ter filhos. Vai lá. Cresça com saúde e temente ao Senhor. Saúde e temente ao Senhor. Resumindo, que ele seja um cristão bem melhor que eu. E aí, Marquinhos? Que ela não entre na geladeira e se feche lá. Que ela não jogue o gato dentro da máquina de lavar, mas não, isso não, fala outro. Que ela cresça na presença do Senhor e estude. Estude. Amém. Obrigado pela participação, gente. Aplauda esses corajosos. Estudar, crescer, ter saúde, ser mãe, ter filhos, não é errado. Nenhum sonho que você traçar para o seu filho, claro, né? Ninguém vai falar assim, eu queria que meu filho fosse ladrão. Não. Mas falar assim, como agora, sonhos, projetos, planos, está certo? Está certo. A gente se preocupa com quem se casará. Eu tive um amigo que um dia ele estava com a filha dele no colo, ele falou assim, olha pastor, olha só, eu fico pensando, a filha dele tinha, acho que nem 1 ano, eu fico pensando, pastor, estou aqui cuidando dessa menininha aqui, olha que fofura, tão limitada, tão dependente de mim, daqui a alguns anos vai chegar um cara lá em casa, vai levar ela embora, vai casar com ela. Eu falei, filho, mas é a vida. Não, mas eu tenho muito medo, pai, disso. Por quê? Qual é a preocupação desse pai? Com quem ela se casará. Se esse que ela vai se casar, vai tratar ela bem. Aliás, pai, você pensa num bom casamento para sua filha? Enquanto criança, deve pensar, amém? Mas como que você trata a mãe dela? Porque ela vai olhar para isso. Os paizões aí, não, eu quero que o meu filho tenha, as mães, né, mãe que gosta de falar isso, quero que meu filho tenha uma boa esposa. Ok, como é que você é esposa em casa para o teu filho querer pelo menos ter uma mulher parecida com a mãe dele? Prendada, educada, faz comida. Bom, a gente sonha com quem ele vai se casar, a gente sonha com a profissão deles, aqui citou, né? Ela quer ser médica. A gente sonha. Nós sempre desejamos o melhor para os nossos filhos. Nós desejamos tanto o melhor para os nossos filhos que alguns chegam a dizer: a melhor sogra do meu filho é a mãe dele mesmo, porque a mãe da mulher dele, ou do filho dele, não é boa, eu que sou. Então a gente sempre deseja o melhor. Agora eu quero que você responda uma pergunta: mas e sobre o destino eterno do seu filho, da sua filha? Você tem se preocupado? Porque eu tive uma experiência na infância, já contei várias vezes aqui na igreja, mas tem muita gente nova aqui, que quando eu tinha 3 anos, a minha mãe tinha feito um voto a Deus com relação à minha saúde, o livramento que eu tive quando recém-nascido. E a minha mãe dizia: não, quando ele crescer mais, eu vou contar a história para ele, e aí quando ele crescer mais, eu vou falar que eu consagrei ao Senhor, e quando ele crescer mais, aí ele vai poder fazer algo na obra de Deus. Aí esse meu bisavô, que eu contei no início da mensagem, que eu relatei no início da mensagem, que foi um homem plantador de igrejas, um missionário, ele dizia: ele vai ser pastor, ele vai ser pastor. Aí chegou a esposa de um pastor lá da nossa igreja, pequena igreja, na pequena cidade que eu morei, e disse assim: não espere ele crescer. Para começar, o compromisso não foi dele, foi seu. É você que disse para Deus que o consagraria. Então ensina ele logo a fazer algo para o Senhor. E quando ele crescer mais, ele pode nem decidir por nada na casa de Deus. Irmãos, eu não torço para time nenhum, mas vai que eu
ao crescer aí, despontasse um grande jogador em mim e eu fosse querer jogar bola. Então a minha mãe ia perder com Deus, não ia? Aí essa esposa desse pastor disse assim: vamos ensiná-la a cantar. Pelo menos cantar, ele pode começar agora. E eu comecei com 3 anos de idade a aprender a cantar. Não aprendi até hoje, mas comecei com 3 anos de idade. E ali foi investido na minha vida. E eu comecei então a crescer com aquele senso de responsabilidade na casa de Deus. Tinha momentos que parecia meio chatinho. Quem, quando vai fazer alguma coisa na igreja, fica com frio na barriga? Levanta a mão. Dos que atuam aí nos ministérios, dá um friozinho na barriga assim? Então eu tinha isso há com 3, 4, 5 anos. Eu já tinha isso. Mas depois que acontecia, que fazia, eu ia embora aliviado. Quando eu estava na 4ª série do fundamental, que hoje é o 5º ano, um professor meu disse assim para mim: o que você canta lá na igreja? Eu falei: eu canto música, não tinha gospel, viu gente? Eu falei assim: eu canto música na igreja. Mas o que? Tem hinos? Aí eu falei: não era cânticos também. Eu falei: tem corinhos. Que jeito que é? Eu falei: amanhã eu trago para você ver. Levei. Para minha surpresa, ele disse assim: ensina a classe toda. E toda quarta-feira tinha uma comemoração, e cada classe tinha a responsabilidade de apresentar numa quarta-feira. Então tinha lá o negócio que eu estava vindo nacional brasileiro, tinha que ficar quietinho, e tinha o chamamento da bandeira, e a gente lá quietinho, mas de repente chamava uma classe, e aquela classe apresentava. E ele disse para mim: então essa música que você trouxe, que você ensinou para a classe, nós vamos apresentar numa quarta-feira. O seu filho, a sua filha, pode mudar o rumo de muita coisa. Quando tinha uma apresentação na escola, pela vivência de estar na igreja, participar das coisas da igreja, logo alguém já pensava: vamos chamar o Marcinho. Ele fala, ele faz, mas era a vivência. Então quando você investe na vida do seu filho, além de você estar preocupado com o destino eterno dele, mas você também desenvolve o seu filho para todas as áreas da vida. Para todas as áreas da vida. Eles serão mais desprendidos, eles serão mais espontâneos ao falar. Claro que cada criança, cada pessoa, adolescente, jovem, tem o seu perfil. Mas quanto mais eles estiverem envolvidos com o Senhor e com a obra do Senhor, mais eles irão se desenvolver. Caminhando para o final dessa mensagem, eu me lembro aqui de Samuel, que lá em 1 Samuel, não precisa abrir, capítulo 3, do versículo 1 até o 14, nós temos ali a história de Samuel, quando ele recebe o chamado de Deus, e ele ouve uma voz chamando: Samuel, Samuel, que é o que também? De madrugada você ouviu o teu nome? E ainda uma criança, e ele ficou com medo, até que chegou nele Eli e disse assim: se você ouvir de novo, você diga: eis-me aqui. E aí Samuel então pôde entender que era a voz de Deus. Bom, eu quero concluir a mensagem para você ir para casa com uma preocupação. Quem era Eli exatamente nesse momento da história? Já destituído do sacerdócio. Então você ainda vai dizer: nossa, ele ainda foi procurar um cara destituído? E você que não traz seu filho na igreja, você está pior do que Eli. Eli pelo menos ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus, mesmo sendo esse homem falho, que você enche a boca para falar: não cuidou bem da sua casa, não cuidou bem dos seus filhos, por isso Deus extinguiu ele e a sua família e a sua descendência do sacerdócio. Irmão, mas ele ainda com toda essa falha, diz para Samuel como se ouvia a voz de Deus. E você, pai, todo espiritual, melhor do que Eli, você tem ensinado seu filho a ouvir a voz de Deus? Termino com isso. Não adianta depois a gente ficar aí chorando. Claro que eu vou recorrer à misericórdia de Deus. Claro que eu vou orar por você, pelo seu filho, seja a idade que for. Eu não vou ficar aí
né? Também falei, avisei, não, porque eu vou ficar muitos anos aqui, eu creio. Então eu não quero lá na frente olhar para esses bebezinhos e fazer você se lembrar, mas também são 15, 16 anos e você não fez nada por eles, não investiu na vida deles. Não, claro que eu vou orar com você, eu vou chorar com você pelos seus filhos. Mas eu quero muito, desejo da minha alma, desejo do meu coração, profundamente, eu quero muito que cada criança, cada menino, cada menina desta igreja, na faixa etária que estão, crianças, sejam bênção, sejam fortemente, poderosamente usados e usadas por Deus nesta geração. Amém, igreja? Amém. Mas eu conto com você, porque não dá para eu ir lá na sua casa, não dá para ir lá na sua casa e ficar tirando o seu filho na marra, quando nem mesmo você quer trazê-lo à igreja e trazer no seu lugar. Não dá. Isso não dá para eu fazer. Não dá para ninguém aqui fazer. Eu sei de história que já fizeram isso, mas foi já com a própria pessoa, né? O jovem que não vinha na igreja de jeito nenhum, um dia a classe de jovens daquela igreja foi fazer a escola bíblica dominical no quarto dele. Mas já pensou chegar a esse ponto lá na sua casa? Oi, irmão fulano, tudo bem? Tudo bem, nossa, que beleza, os jovens da igreja aqui, os adolescentes da igreja aqui, nós vamos fazer a EBD no quarto do seu filho, da sua filha, porque ele não vai na igreja. Embora isso é um ato de amor, mas é vergonhoso. Agora eu quero chamar a atenção e terminar dos filhos aqui. Não tome essa palavra, as criancinhas maiores, os juniores aí que a gente chama de pré-adolescência, os adolescentes, os meio marmanjos aí, os jovens, não se escorem em dizer, então tá bom, pastor, eu estou certo, estou até melhor do que eu deveria ser se eu me basear nos meus pais. Porque a palavra de Deus diz a respeito da adolescência e da juventude que você deve fazer muita coisa, procurar fazer bastante coisa, mas que você não deve se esquecer de algo. De tudo isso você prestará contas. Chega um momento que você já não vai poder também responsabilizar o seu pai e sua mãe. Pessoas, por exemplo, que um dia vieram aqui à frente e disseram, eu tive uma experiência com Jesus, mais do que isso, já se batizaram. Agora já está na hora também de parar de viver no passado. E você que não teve a oportunidade, que o seu pai, sua mãe não te levou criança, adolescente, sei lá o que, para a igreja, não seja um mau crente, um cristão de má qualidade, porque eu não tive tempo de conhecer a Deus. É aí que você pode experimentar mais ainda o poder de Deus na sua vida. É dizendo ao Senhor, embora eu o conheci velho, embora eu o conheci com uma idade mais avançada, mas os meus dias estão aqui para te servir. Na verdade, no reino de Deus todos têm o seu valor, mas a mensagem hoje chama a atenção, a educação dos nossos filhos, o investimento na vida da criança, quanto às questões eternas, quanto às questões espirituais, porque, meus irmãos, Deus tem sido maravilhoso com a minha vida, em minha vida, mas eu me lembro quantos meus pais investiram para eu chegar até aqui, quantos meus pais oraram para eu chegar até aqui, meus avós, meu bisavô. Então eu pude ler esse texto hoje, porque exatamente nessa cadeia, ou nesta ordem que aconteceu na minha vida. Meu bisavô passou para sua filha, que passou para sua filha, que é a minha mãe, que passou para mim, e ainda eu tive a oportunidade de aprender com a fonte, familiarmente falando, né? Com a fonte que é o meu bisavô, e ele chegava em mim e contava tantas histórias belíssimas do agir de Deus na vida dele, e eu, quando ele faleceu, eu tinha 13 anos. Eu quero viver para Deus assim, eu não sei viver menos do que isso, mas é porque eu via nele um exemplo, e eu via nele algo para me inspirar,
E eu via nele algo que eu desejava copiar. E eu louvo a Deus porque já me fizeram essa pergunta para as minhas filhas, se elas teriam coragem de casar com um pastor. E elas disseram, se for do estilo do meu pai, sim. Então eu creio que eu tenho passado para a minha geração o que é viver com Deus, independente de Deus. Porque eu não tinha, nunca tive, não tenho até hoje, dinheiro sobrando para as minhas filhas falarem. Inclusive quero casar com um pastor, porque é baseado no meu pai. Nossa, sempre foi coisas lindas e maravilhosas. Não. Eu saía de casa persuadindo, não vou dizer enganando, porque é feio, né? Persuadindo as minhas filhas, por causa da carteira do dinheiro. Pai, hoje é o McDonald's, né? Você prometeu, e você é o pai, e pai não mente, pai não sei o quê. Elas eram assim. Aí eu dizia, mas tem um lugar que é mais barato, e a gente come melhor. Onde que é? Pai, vamos ver, Vitória, se é legal mesmo. E aí eu começava a falar, e elas falavam, vamos nesse do pai hoje. Graças a Deus eu ganhei na maioria das vezes. Então, para mostrar para os irmãos que eu nunca vivi só bênção, assim, só momentos bons. Bênção eu sempre vivi, mas não só momentos bons, mas até nos momentos ruins, elas puderam aprender o que é depender de Deus, porque Ele nunca falhou, e Ele nunca falhará. É isso que você precisa ensinar aos seus filhos. Não desista disso. Mas será que eu vou ser chato? O que é melhor, igreja? O que é melhor, irmão? O que é melhor, pai? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento aqui na tua casa. Nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina. Nós te agradecemos porque tu és um Deus poderoso e maravilhoso. E durante toda a história, o Senhor nunca falhou com o seu povo. Mas o Senhor ensinou aqui como nós devemos ensinar os nossos filhos. E nós queremos fazer assim, como a tua palavra ensina e nos orienta. Aqueles que os filhos já estão numa certa idade, têm a responsabilidade ainda sobre os seus netos. E podem auxiliar os seus filhos a ensinar seus filhos também. Então, ó Deus, capacita-nos a sermos pais verdadeiramente tementes a Ti. Em nome de Jesus.